A criatura avançou em direção ao monstro Goldu. Azadin rapidamente saiu de sua cabeça. A criatura atacou o Goldu e o mordeu diversas vezes. Goldu repetiu que isso doía e estava ferido. A criatura o engoliu completamente, não deixando restos. Azadin, de longe, vendo aquela criatura enorme e horrenda, o homem perguntou o que era aquilo. E Azadin disse que aquilo era um Godkin Kurt, o rei das presas. O monstro se transformou mais uma vez, e com seu cajado acertou Azadin, que ficou confuso com o que ele teria feito. A criatura, chamando todos de servos de Yaegas, mandou que entregassem o livro do rei sagrado. Se fizessem isso, ele os mataria rapidamente sem dor. Atirou uma flecha em sua direção. E a criatura disse: como ele ousa fazer isso? Azadin se perguntava o que seria aquela luz de um momento atrás. Será que estava apontando para o livro do rei sagrado? A criatura avançou em Azadin e ele perguntou por que esses sujeitos estavam atrás do livro do rei. Ele continuava desviando enquanto alguns dos goblins eram atingidos. O monstro continuava tentando acertar o mensageiro, que desviava. Ele conseguiu acertar sua espada na criatura e correu para pegá-la de volta. Ele se virou e se preparou para atacar. Completamente veloz, ele fez vários cortes nas presas da criatura e disse que eram muito grandes para estar em seu corpo. Algumas caíram e ele falou que presas com raízes superficiais são frágeis. O monstro mandou ele se calar e gritou que era o rei das presas. Azadin respondeu que ele não era, e sim apenas um parente sem valor, criado pelo rei das presas, e cortou um de seus tentáculos. A gosma fez a espada derreter. Azadin achava que até o aço se corroeria com um fedor assim. O monstro foi para cima mais uma vez dele, ordenando que morresse. Azadin pediu que atirassem e, por enquanto, distraíssem o monstro. O capitão mandou que, por hora, ajudassem um membro do clã mensageiro. O homem ficou receoso de ajudar o clã mensageiro. Se a igreja do rei descobrisse isso, seriam acusados de um crime grave. O capitão gritou que aquelas pessoas da igreja do rei os abandonaram e disse: quem eles pensam que são para nos punir? O pai de Cosette estava com medo, mas logo disse que não queria morrer ali. Só estavam atacando monstros, então, depois de matar os monstros, poderiam ir atrás do membro do clã ou o que for. E todos concordaram e começaram a atirar, assim machucando a criatura. Azadin pensou que deveriam ter dado essas flechas para ele e disse: muito bem. Ele pegou uma presa da criatura e lançou em sua direção, o que ocasionou um corte enorme no monstro. Azadin disse que isso seria o suficiente, e então começou a jogar as presas do monstro nele. Mesmo ferida, a criatura mandou que parassem, e Azadin perguntou por que ele estava tão bravo, respondendo que estava apenas devolvendo suas presas para ele. O monstro gritou que se tornaria o rei das presas, que se tornaria algo maior. Azadin concordou com ele. Pegou mais uma presa e acertou o olho dele, dizendo que ele era o assassino da santidade, e lançou sobre a criatura, que o decapitou. A cabeça do monstro saiu pulando e ele percebeu que acabou. Azadin voltou para pegar o cajado e os cidadãos o chamaram. Azadin disse que estavam sendo muito rudes e estavam cometendo um erro fazendo isso. O capitão perguntou o que eles estavam planejando e por que os homens atacariam alguém que os salvou. O homem respondeu que provavelmente foi ele quem trouxe esses monstros até aqui, e o outro apenas concordou. Por que monstros apareceriam do nada? Não importa como pense, é estranho. Eles continuaram mirando em Azadin e o culpando pelo que aconteceu. Ele apenas ficou em silêncio, ouvindo. Os homens continuavam a dizer que é anormal demais um monstro aparecer assim do nada e culpando o mensageiro, chamando-o de bastardo desalmado e pagão sem alma. Azadin disse que também não sabia o porquê de um monstro aparecer. Como todos sabem, ele apenas cumpre seus deveres de acordo com a moeda de ouro do imperador. Os homens se perguntaram se alguém teria usado a moeda para fazer desejos a Azadin. O capitão disse: um desejo para o demônio da moeda de ouro? Isso significa que foi um aldeão que fez isso. E perguntaram quem foi. Eles sabiam que estavam em conflito, mas pedir um desejo ao clã dos mensageiros era demais para eles. O homem olhou para Azadin e gritou, perguntando se foi um aldeão que fez o pedido. Azadin respondeu que não era obrigado a dizer e nem teria autoridade para isso, e perguntou se podia passar agora ou se lutariam contra ele pela igreja do rei, apesar de terem sido atacados pelo filho bastardo do nobre e abandonados. O homem gritou para ele não falar mal de sua fé, e Azadin respondeu que sim, eles todos eram cidadãos fiéis. Claro, o ladrão ainda estava vivo, e perguntou se isso tudo acabou mesmo. Ele olhou para Azadin
e o mensageiro disse que ele estava vivo e pediu que fosse gentil, pois lhe foi concedida uma segunda oportunidade na vida. O homem chorou ouvindo Azadin. De repente, Azadin foi para cima do castelo e o capitão mandou que não atacassem. Azadin entrou, pegou algumas flechas e perguntou se tudo bem para eles. O capitão agradeceu pela sua ajuda. Azadin rapidamente foi embora, dizendo que era tolice, e disse que se a pessoa certa tivesse ouvido, ele teria sido executado. A cena cortou para a floresta. Azadin estava com pressa para chegar a algum lugar. Sua coruja apareceu e perguntou da moeda de ouro, e disse que ele mentiu tão levianamente. Azadin respondeu que viveram com medo por terem se envolvido com ele. A coruja perguntou se ele não faria nada, pois o trataram assim, mesmo depois do mensageiro ter derrotado um monstro por eles. Azadin disse que os humanos são fracos. De qualquer forma, eles foram gentis comigo quando fingiu ser cego, então merecem um elogio de verdade. Azadin estava cansado o suficiente para ter corrido todo o caminho até ali, mas lutou sem a moeda de ouro. E ele disse que sofrimento. Eles avistaram as crianças. Logo, elas viram Azadin e perguntaram se ele conseguiu derrotar o Kurt King. Isramel perguntou se a criatura não era tão forte. Ele ficou quieto e depois disse que Azadin desperdiçou sua energia e nem sequer conseguiu uma moeda de ouro. Azadin respondeu que Midian disse que é algo belo ajudar e proteger as pessoas. A vida não tem graça sem estética. Midian disse que Isramel nunca foi um cara divertido. O mascarado disse que, de qualquer forma, parece que eles conseguiram se libertar e perguntou se os evacuados simplesmente o deixaram ir. Midian disse que, no início, tentaram impedi-los, mas disseram que eles conseguiriam derrotar os monstros mais fracos e depois simplesmente deixaram os dois saírem. Eram pessoas gentis e até deram uma tocha para eles. Talvez não soubessem que eles são Aragaza, e Midian disse que era porque ela é bonita. Azadin ironizou, dizendo que não é porque ela é uma menina, mas sim porque é bonita. Claro, Midian, brava, disse que tem 13 anos e uma rainha do norte se casou com essa idade. Azadin perguntou se ela reconhecia aquele cajado, e um cajado mágico os Kurt King o tinham. Midian disse que vai ter que se concentrar muito nisso, mas não tinha energia agora para isso. Midian percebeu que Azadin estava reconhecendo ela como sua subordinada. Azadin perguntou se ela não achava que ele pediria um favor assim a um parente. Midian então pediu que ele fizesse um favor para ela também. Azadin concordou e disse que ela pode inspecionar isso amanhã. Azadin pulou e se apoiou em uma árvore, e Midian perguntou onde ele iria. Azadin falou que precisa se apressar e pediu que o acompanhassem. Midian perguntou por que estavam com tanta pressa. A cena voltou para os cidadãos, e a moça notou que Azadin apareceu e perguntou quando ele teria chegado. As crianças estavam procurando por ele. Azadin respondeu que se perdeu um pouco e disse que os garotos são espertos e logo os alcançariam. E o mais importante, Azadin disse que teria ouvido gritos de vitória vindos da aldeia. A moça perguntou o que ele disse, e ele continuou falando que tem bons ouvidos e achava seguro voltar para a aldeia agora. Azadin perguntou se ele podia alcançá-los daqui com algo como sinais de lanterna. Um senhor avistou as lanternas no portão. A defesa deve ter tido sucesso. As pessoas comemoraram. A moça disse que eles deveriam enviar um pequeno grupo para verificar primeiro, e então Azadin foi verificar. Ele perguntou para onde ele foi. Ele disse que estava preguiçoso demais para tudo isso. Ele sentia que poderia dormir se deitasse agora mesmo, e viu uma fumaça de longe. Azadin foi ver o que era, e de longe viu uma cabana com soldados armados. O guarda disse: mais uma seca e agora um ogro, mas o Magrave continua buscando o livro do rei divino, em vez de tentar proteger o povo. O lugar estava acabado. O outro guarda disse que só precisam fazer um bom trabalho e sair dali. Se forem empregados por muito tempo, isso também aumenta os honorários, então ele está bem com isso. Azadin disse que deve ser onde o bastardo que fugiu está acampado. Azadin viu que dentro da barraca havia uma caixa com várias coisas e ele não tinha dinheiro. A coruja disse que ele tirou uma sorte grande, e Azadin concordou. Ele precisa de dinheiro para viajar, pois exige muito dinheiro afinal. Já de dia, nas tendas, Tarkiev discutia com seus homens. Ele teria mandado eles roubarem o saque, mas seus homens foram emboscados. Eles não tiveram nem tempo de reagir. Tarkiev se virou e falou com um homem, perguntando quem tinha responsabilidade sobre o acontecido. O homem, enquanto comia, respondeu que, se ele diz, então deve ser sua culpa. O nobre disse que cortaria os salários desses dois homens e perguntou se ele não tinha nenhuma objeção a isso. O homem respondeu:
Como quiser, no entanto, um de seus pertences também desapareceu, e isso não é obra de um simples ladrão. O nobre perguntou o que ele perdeu, e o homem disse que não podia dizer. Tarkiev respondeu que não devia ser nada importante, que não tem relevância. O homem se aproximou e disse que o ladrão iria para a próxima aldeia e pediu para ele emitir uma ordem de recrutamento nessa aldeia com sua autoridade. Tarkiev perguntou o que era isso e disse que a aldeia mais próxima era uma estação pública, não é? Esse lugar é administrado por um nobre, então seria difícil. Tarkiev disse por que teria que fazer isso e perguntou se o homem estava tentando dar ordens agora. O homem sorriu e disse que tudo bem. Ele ia saquear aquele lugar em seu nome. Ele empunhou a espada e Tarkiev o chamou de bastardo. Seus homens gritaram pelo capitão e o homem pediu para não se preocuparem. Disse que aquela adaga foi um presente de uma bruxa. Uma aranha apareceu e entrou no corpo do nobre. Ele perguntou se aquilo era uma aranha e o homem perguntou se ele estava bem por enquanto. Tarkiev perguntou o que ele fez e o homem começou a assobiar. Tarkiev sentiu uma dor tremenda e caiu no chão. O homem pediu que ele se acalmasse e começou a rir. Ele disse que a aranha que estava em seu corpo apenas deu uma pequena mordida, que não era nada. Pediu que Tarkiev ouvisse com atenção ou a aranha colocaria ovos dentro dele. Uma vez que eles eclodissem, seria um espetáculo. Tarkiev perguntou o que ele queria dele. Os guardas estavam desesperados. O homem o agarrou e disse que ia saquear aquele lugar e capturar a pequena ratazana que roubou seus pertences. Tarkiev, ouvindo tudo, assustado. A cena cortou para as crianças que repousavam. A coruja apareceu e disse que eram 10 horas da manhã e mandou acordarem. Os dois se espreguiçaram e acordaram. Midian avistou Azadin e perguntou se ele sempre teve 2 bastões. Azadin disse que, quando saqueou as provisões dos mercenários ontem, encontrou um igual, e exatamente o mesmo que o xamã Goblin usava, e pediu para Midian dar uma olhada. Isramel disse que podia fazer isso e que talvez estivesse amaldiçoado. Ele usou magia para olhar o cajado e Azadin perguntou se ele conseguia ver algo. Isramel respondeu que conseguia ver uma imagem mental de verde e preto. Azadin respondeu que, se fosse o rei das presas, ele veria a mana vermelha. Pode pertencer a outra criatura. Isramel, ainda olhando o objeto, disse que sua função é procurar um alvo específico. Foi feito para apontar algo, embora não seja durável, então vai se quebrar facilmente. Contudo, seu criador é de grande calibre. Parece que foi fabricado às pressas, mas seu desempenho supera de longe o da maioria das ferramentas mágicas. Azadin pensou que, sendo um bastão criado para rastrear as cópias do livro do Rei Divino, deve haver mais de uma. O que será que significa? Ele teria que lidar com mais rastreadores daqui para frente. Disse que, por hora, deviam dar uma olhada em quem perdeu este item. Eles foram para outra cabana. Azadin, em uma árvore, disse que isso era muito irritante. A atmosfera dos homens mudou de uma hora para outra. Eles estavam se preparando para uma batalha de verdade, e o propósito deles também deveria ser recolher as cópias. Azadin pensava que eles fariam algo depois de perderem a varinha, mas recorrer à força bruta? Ele não achava que chegaria a esse ponto, e isso irritou o mensageiro. Midian perguntou como estava a situação e se ele viu algo. Azadin disse que estavam planejando invadir a próxima aldeia. Midian, confusa, disse que era uma aldeia de estação pública, e Isramel disse que a escala dela era maior que a de uma aldeia comum. Midian falou que não podiam estar fazendo isso sem pensar. Tinha que ter uma razão para estarem tão desesperados. Azadin disse que talvez tivesse, e continuaram sua viagem até chegar à estação pública. O sol já se punha. Enquanto passavam pelos portões, o soldado apenas os encarou e deixou que passassem, pedindo apenas para terem cuidado. Midian disse que eles realmente, os peregrinos cegos, entraram de graça. Os 3, andando pelo comércio, avistaram uma carroça da Associação de Vendedores Ambientes de Corosar. Midian disse que finalmente poderiam descansar. Azadin perguntou sobre essa associação de vendedores ambulantes, mas os jovens animados foram na frente. A cena cortou para 4 crianças. Um dos garotos perguntou se ela era a arauto mais jovem e disse que ela era apenas a filha de um traidor, de qualquer forma, e não deveria ser convencida. A maior gênia do clã, que se tornou um arauto aos 3 anos de idade. Era assim que os adultos chamavam Arael naquela época. O garoto teve que aprender a verdade por meio de seu tornozelo quebrado, mas isso não foi tudo. Para ele, Arael era muito mais do que apenas uma pessoa forte. Ele estava pensando nela quando ouviu um barulho. A cena voltou para o comércio
onde estavam os três há pouco tempo. A Associação de Vendedores Ambulantes de Corozar começou como uma associação de pequenos comerciantes, mas cresceu e agora é conhecida como uma grande organização dentro de Corozar. Na verdade, porém, ela é uma das organizações fantasmas dirigidas pelo clã do Arauto, em outras palavras, o povo de Aragaza. Portanto, todos os comerciantes da associação são aragazianos. Azadin, pensando, disse que seria bom se pudessem ficar quietos hoje. Em suas costas, 3 homens perguntavam quem seriam eles. O homem disse: "Não seria o renomado 108º espírito Sir Azadin? Os últimos 3 meses, fingindo ser um arauto, lhe serviram bem." Azadin olhou para trás e o homem continuou: "Em apenas 3 meses, você já tem servos. É realmente um sujeito talentoso." Azadin disse que eram apenas crianças, não seus servos, e mandou esquecer isso. Pediu que trocassem as ferraduras do bode. O homem disse que podia sim, se ele estava pedindo, e claro que tinham que fazer. Azadin pediu para um dos homens trocar o dinheiro por pontas de flechas de rio azuis, se estivessem em estoque. O homem, então, começou a provocar Azadin, dizendo se não foi ele quem se tornou um arauto graças à recomendação do ancião Casas, mesmo que nenhum dos procedimentos formais tenha sido feito. Chamaram Azadin de molenga, que ficou para trás no treinamento básico. Os homens continuaram dizendo que ele trouxe muitas coisas caras e devia ter roubado de algum lugar no caminho. Azadin disse que precisava de uma muda de roupas e perguntou se podiam emprestar algumas e se poderiam lavar suas roupas também. Isamel disse que, embora estivesse com um pressentimento, isso era muito ruim. Midian respondeu que, independentemente das circunstâncias de seu nascimento, Azadin ainda era um arauto. Ajudar ele é o dever deles. O homem entregou a Azadin uma peça feminina. Azadin disse se poderiam parar com as brincadeiras infantis, pois ele não queria exatamente bater em todos até virarem polpa. Os homens, com raiva, apenas voltaram e perguntaram o que ele estava falando. E perguntaram se ele achava que estavam agindo como servos porque ele se acha bom demais. Disseram que ele nunca teria conseguido ser um dos 108 espíritos se não tivesse tanta sorte. Midian, então, respondeu que, se eles estavam tão frustrados, por que não resolvem isso com um duelo? E perguntou se estavam com medo por causa dos riscos do duelo. Midian debochou, dizendo que eles são muito bons em abrir a boca apenas. O homem respondeu à garota que os riscos do duelo não são algo que alguém como ela deveria estar dizendo. E continuou a dizer que ela só estava dizendo isso porque não sabe de nada, que aquele rapaz não aguenta um único soco. Com um poder imenso, Midian saltou nas costas do homem com uma faca. O homem perguntou o que a senhorita estava fazendo e Midian disse: "Senhorita, você não entende em que tipo de situação está se metendo? Eu sou descendente de Aether. Como um mero servo, ousa fazer comentários tão sarcásticos?" E perguntou se ele não gostava de Azadin e, se for o caso, então de um passo à frente. Não fique fazendo brincadeiras insidiosas. Prove a si mesmo com suas ações. Não aguenta um único soco? Ah, que piada. Midian disse: "Vocês estão desprezando os arautos. Vocês tolos, deixaram de lado seus deveres." O homem aflito disse que não. Logo, outro homem chegou e todos olharam. O homem, então, disse que parecia que as coisas ficaram um pouco quentes demais ali. E disse que fazia muito tempo que não via Azadin. Ele concordou. O homem perguntou o nome da garota, que disse ser Midian de Aether. O homem então respondeu que se chamava Derek de Savan e pediu desculpas pelo seu colega. Então perguntou se ela poderia parar, pois não queria que seus companheiros de clã derramassem sangue. Midian o soltou e saiu de perto. O homem, irritado que seu sangue foi derramado, e o outro disse para que ele apenas cuspa. Derek mandou que os outros seguissem suas obrigações e eles apenas concordaram. Derek pediu que Azadin fosse se lavar e depois se encontrasse com ele para jantarem juntos. Azadin estava um pouco preocupado, mas aceitou. Já na tenda, Azadin se sentia revigorado, tomando um banho depois de tanto tempo. Isamel chamou por ele e perguntou por que ele ficou só parado, mesmo que seja por causa das circunstâncias de seu nascimento. Arael que compartilha seu sangue e reverência, não? Isamel ouviu dizer que aqueles que desafiaram Arael ou fizeram comentários sobre ela seriam imediatamente forçados a pagar o preço. Azadin respondeu que sua irmã tem sua própria maneira de fazer as coisas. Isamel disse que ele é realmente uma pessoa estranha. Azadin, já saindo, disse que é por isso que precisa se apressar e convencer a Midian para que possam seguir seus caminhos. Ou então, eles se tornariam estranhos como ele.
Azadin saiu, e na próxima cena estava com Derek em uma mesa cheia de fartura. Azadin olhou para Derek, que disse que estava perguntando se ele ouviu alguma coisa sobre Arael. Azadin disse que não ouviu nada dela, e Derek ficou irritado, perguntando se ele não se preocupa com sua irmã mais velha. Azadin respondeu que, considerando suas habilidades, não vale a pena se preocupar com ela. Derek disse que isso é inacreditável. Eles foram até ali e começaram a atacar os membros da associação. E quando Azadin tentou pegar uma fruta, Derek tirou a cesta de perto dele e cobrou sobre seus resultados. Azadin disse que estava fazendo seu trabalho corretamente e também estava colecionando moedas de ouro. Derek mandou ele esquecer isso e disse que estava falando de negócios. O que aconteceu com os ataques às outras associações de comerciantes e com o controle sobre elas? Azadin não queria saber disso e pediu para ele dar uma olhada no que ele pegou. Azadin perguntou se ele já viu algo parecido. Derek respondeu que já viu os bispos de Kurt Godkin usando essa ferramenta para procurar a cópia do livro do Rei Divino. Pelo que ele ouviu dizer, a filha de Éter entregou a carta do líder do distrito. Foi por isso que ela foi chamada, não? Azadin falou que parece que todo mundo sabe, e Derek disse que ele não tem feito relatórios para o líder do distrito, então não é o único que não sabe. De qualquer forma, trazer essa varinha foi uma boa contribuição, mas teria sido melhor se Azadin tivesse trazido cópias do livro do Rei Divino. Azadin então disse que ele trouxe, e Derek não estava acreditando. Azadin pegou sua maçã e disse que parece que todos os outros arautos voltaram de mãos vazias, e quando Azadin ia morder a maçã, Derek segurou seu braço e mandou que ele entregasse a cópia. Azadin apenas o encarou, sem acreditar. A cena corta para o comércio, onde estavam os dois jovens, e eles ouviram Derek gritando por Azadin dentro da tenda. Derek estava bravo, enquanto Azadin apenas queria comer. Derek perguntou se ele não confiava nele e disse que poderiam proteger a cópia do livro do rei muito melhor do que alguém tão impotente como ele. Azadin perguntou se não seria mais difícil para ele, um dos filhos bastardos do Magrave Kazel, junto com seu grupo de mercenários, que está vindo para cá. Entre eles, há hereges que ainda sobrevivem. Derek perguntou se ele achava que perderiam contra eles. Ele pode ter perdido para Arael, mas é o antigo mensageiro. Azadin disse que esse é o problema. Não acha que haveria rumores se um grupo de mercadores lutasse bem demais? Derek disse que isso não é o mais importante, e sim proteger as cópias do livro do Rei Sagrado, e disse que Azadin é mais fraco que sua irmã. Azadin respondeu que ele está se referindo à época em que eram crianças. Ele não poderia enfrentar Arael quando era pequeno. Comparado ao que Azadin era naquela época, ele se tornou muito mais forte. Mas a Arael de agora é a guerreira mais forte da espécie, com incontáveis seguidores ao seu lado. Já faz anos desde a última vez que Azadin a viu. Ele não conseguia nem imaginar o quanto ela ficou mais forte. Azadin disse que, de qualquer forma, ele entregaria a cópia ao gerente regional. Isso seria o melhor. Derek respondeu que ele é pequeno e arrogante e disse que é seu superior. Logo foram interrompidos por outra pessoa. O homem informou que estava tendo problemas nos portões do leste. A cena corta para antes do acontecido nos portões. Um dos guardas avistou um grupo e se perguntou se estavam armados. Eles se aproximaram e o guarda pediu que esperassem, pois havia muitas pessoas para passar agora. Pediu que acampassem em outro lugar e depois voltassem no dia seguinte. Tarkiev riu e disse que o Sir Gerand está fazendo um bom trabalho. Ele lhe ofereceu dinheiro pelo seu trabalho duro. O guarda disse que estavam colocando ele em uma situação difícil aqui. Sr. Tarkiev, que também é um cavaleiro. Tarkiev respondeu que, se algo der errado, ambos vão acabar como sacerdotes na igreja do rei e estão juntos nessa. O guarda concordou, e quando ia liberar o acesso, foi atacado no rosto. O guarda caiu, e Tarkiev não podia acreditar. Logo, todos os guardas foram atacados. Ele gritou com o homem e disse que não era para matá-lo. O homem respondeu que ele deveria estar feliz, jovem mestre. Um ataque não é divertido se não fizermos isso. Ele está complicando demais as coisas. Há 3 portões aqui. Isso não é algo com que se preocupar. O homem então olhou para sua mão, que estava cheia de insetos e ferida, e com magia acertou os outros guardas, que começaram a se transformar. Tarkiev, assustado, vendo tudo aquilo, os homens se sentiam cheios de poder. Tarkiev disse que ele é um herege de Kurt
E o homem respondeu que ele demorou para perceber e pediu que trabalhassem juntos. Seria uma ajuda mútua. Ele conseguirá o livro do rei sagrado e o jovem mestre sua vingança. Então, o homem assobiou, fazendo os ovos dentro de Tarkiev aumentarem, e ele caiu no chão em dor. O homem então disse que ele não tem escolha. Os homens, já em completo transe, enquanto ele diz que ninguém pode sair desta aldeia a partir de agora, e ordenou que capturassem o rato. O tempo passou dentro do castelo e as pessoas estavam de saída. Um garoto se aproximou e perguntou o que estava acontecendo, e o outro respondeu que tem pessoas que não estão deixando eles saírem da aldeia. O homem perguntou por que não podiam sair, e o outro, que estava bloqueando a passagem, respondeu porque nós dissemos. O homem, irritado, disse que ele não tem direito de impedir a passagem e caminhou até o portão, mandando eles saírem. Os dois não passam de simples mercenários. O homem agarrou seu rosto e, novamente, repetiu que ninguém podia sair, deixando o homem no ar. Os dois repetiam tudo e estavam se sentindo estranhos. Eles estavam com fome. O homem, vendo aquela criatura abrindo sua boca, começou a chorar e, de repente, uma flecha atingiu a criatura, que começou a gritar. Azadin apareceu em cima do outro, acertando sua lança na cabeça da criatura. O garoto conseguiu se libertar e Azadin percebeu que os insetos estavam indo para sua lança. Azadin disse que eles são subordinados da rainha aranha Artra. As pessoas correram para se salvar. Azadin, em cima da criatura aparentemente morta, Midian chamou por ele. Ela perguntou se ele os derrotou. Azadin respondeu que não. Isso é apenas o começo. Mandou que entrassem na tenda e pegassem comida e água. Isamel perguntou se tinha que ser agora, e Azadin gritou que é claro, e perguntou se ele sabe quantas pessoas estão morrendo de fome. Midian percebeu que a criatura levantou e avisou Azadin. Ele se virou e rapidamente desviou do ataque. Os dois estão com muita fome. Eles ainda conseguem se mover, apesar do seu estado. As aranhas devem estar controlando seu sistema nervoso. Eles avançaram em Azadin. Ele se pergunta o que acontecerá se os eletrocutar. Ainda se desviando, Azadin jogou um pano no rosto do monstro e, com magia, queria testar sua teoria. Ele então golpeou o monstro na cabeça. Vários insetos caíram mortos, e quando acharam que havia acabado, a criatura se transformou novamente em uma aranha gigante. Os dois estavam de pé novamente. Azadin disse que eles evoluíram. Então Midian jogou uma tocha para ele e usou em direção aos monstros, que acharam muito quente. Isramel e Azadin fizeram um círculo nas duas criaturas, que começaram a gritar. Azadin disse: "Bom trabalho. Certifiquem-se de que o fogo não chegue às barracas dos comerciantes." As pessoas perceberam que o fogo estava funcionando neles, então começaram a ajudar, tocando várias tochas com fogo nos dois. Azadin disse que eles deveriam ficar quietos, devem ficar confortáveis e aquecidos. O monstro em chamas apenas caiu. Eles morreram. Queimem os outros também. Azadin perguntou da comida e da água. Midian respondeu que pegaram tudo o que conseguiram encontrar. Isramel perguntou se deveria trazer as cabras para cá. Animada, Midian perguntou se não estavam sendo muito úteis agora. Azadin continua precisando de nós, portanto deve nos aceitar. Sua coruja apareceu. Azadin perguntou se era sobre o novo contratante. A coruja respondeu que sim. Azadin perguntou onde eles estão e então a coruja explicou que estão no oeste, mas já não estão mais respirando. Azadin pediu que os dois preparassem o fogo. Eles estão indo para os portões do oeste. Então Azadin saiu. Midian perguntou se, a essa altura, ele está simplesmente dando ordens. Isamel disse que sim. Azadin golpeou mais uma criatura no caminho. Ele estava em um confronto. Azadin disse que ele simplesmente não morre. Um humano já teria sido nocauteado há muito tempo, sem mencionar que esses caras continuam sofrendo mutações e seus números estão aumentando rapidamente. Azadin não conseguiria sequer chegar onde o contratante está. De repente, uma flecha com raios foi em direção ao monstro e o eletrocutou completamente. Era o relâmpago azul de Midian. Ela sabia que funcionaria, considerando a fraqueza deles com fogo, mas isso gastou muito de sua energia e ela precisava descansar. Azadin disse para ela que admitia o quanto ela é habilidosa. Você é realmente uma Aether. Ainda assim, mesmo a magia da natureza sendo muito forte, é melhor não usar com frequência, e pediu que ela descansasse. Isramel pensou que ela está se esforçando tanto só para agradar ele, e perguntou a Azadin se o contratante já não está morto. Ele disse que sim. Isramel perguntou: "Então, por que ainda está fazendo tudo isso?" Azadin explicou que um contrato é um contrato. Mesmo que o contratante esteja morto, ele não pode ir embora sem checar. Isramel disse que a queima dessas coisas é limitada.
Azadin disse que ele tem razão, e por isso que pretendia matar o seu líder. Os portões ocidentais estavam em chamas. O líder invadiu, causando destruição. Tarkiev perguntou se ele tinha certeza que estava tudo bem. Você disse que ia procurar pelo livro do Rei Divino, que contém as escrituras dele, mas esse tipo de método? Ele respondeu que, mesmo sendo um pouco diferente do que inicialmente esperava, as coisas estavam indo mais ou menos bem. Tarkiev gritou: "Como assim indo mais ou menos bem? O ladrão vai fugir nesse ritmo." Um de seus monstros estava se alimentando de uma pessoa. Ele percebeu que havia um símbolo no chão, então chutou o monstro para poder ver o que era. Perguntou o que era. Tarkiev disse que era o símbolo para chamar o demônio da moeda dourada. Ele perguntou se Tarkiev estava falando do clã dos Arautos. Ele percebeu que esses caras estão procurando pelas escrituras também. Sorrindo, ele disse que o ratinho que roubou suas coisas pode ser um deles. Na verdade, Tarkiev perguntou se ele tem intenção de lutar contra eles. Ele respondeu que parece que o pedido já chegou aos Arautos, então um deles deve vir para cá. Tarkiev se virou e sentiu algo se aproximar. Uma flecha passou do seu lado e quase atingiu o líder, mas ele segurou e se virou. Outra flecha atingiu seu rosto. O homem perguntou se ele fez a primeira flecha ser mais fraca de propósito. Ele estava intrigado com seu oponente, o arauto do imperador. Azadin foi para cima dele com sua espada. Azadin disse que achava o Regere bem intrigante também. Os dois começaram a lutar. Tarkiev disse: "Para ser honesto, sinto que as coisas vão ser boas para mim. Não importa quem vença. Eu sinto falta de minha mãe." Azadin, em um golpe certeiro, arrancou 3 patas do herege. Azadin se perguntou se esse seria o líder. Deve ser bem poderoso, considerando que ainda é racional, apesar de se transformar nesse monstro. O homem disse que ele é forte. Não esperaria menos de um arauto do imperador. No entanto, não pode matar só com força. Ele avançou no herege e disse: "Mas no fim, você é só uma aranha." O monstro recuou um pouco, o chamando de maldito. Azadin disse que as aranhas... A cena mudou para a habilidade do mensageiro. Beleza da natureza, forma de casás. Azadin apareceu nas costas do herege e disse que as aranhas não conseguem coçar as costas. Acertou seu pescoço e decapitou o herege. Sua cabeça saiu voando. Tarkiev pediu que ele esperasse e não fizesse nada com ele. Ele disse: "Você é um arauto serro? Não pode me matar então." Azadin respondeu que não importa se ele é um nobre. Tarkiev disse que não foi isso que ele quis dizer e pediu que esperasse. "Olhe isso, a moeda dourada do imperador." Azadin perguntou onde ele conseguiu isso. Tarkiev disse: "Da minha mãe." E exatamente como minha mãe disse, o clã dos Arautos pode ser manipulado com moedas douradas do imperador. Azadin disse que mesmo tendo isso, se você não fez ou fizer o pedido, Tarkiev jogou a moeda no círculo. Tarkiev gritou que foi infectado por esses caras-aranha e pediu que o salvasse. O pedido foi aceito. Azadin perguntou: "Vão aceitar esse pedaço de lixo como nosso contratante?" A coruja disse que sim. Tarkiev comemorou: "Mamãe, estou vivo." As crianças chegaram, chamando por ele. Os dois estavam furiosos e perguntaram se foi esse cara que fez um pedido. Azadin disse que sim. "Deixa pra lá." Midian: "Acha que consegue usar aquele relâmpago de novo? Mas faz ele ser mais fraco dessa vez." Midian pensou sobre e respondeu: "Já que você é da minha raça, posso te ajudar, mas vai pedir para ter com seus contratos também? Não sou nem sua subordinada." Azadin disse: "Tá bom, tudo bem. Vou te aceitar como minha subordinada. Feliz agora?" Empolgada, Midian agradeceu e disse que vai dar o seu melhor. Israel nunca viu a Midian tão desesperada pela atenção de alguém assim. Não importava o que ele fizesse, ela nunca prestou atenção. Mas é pensar que o Azadin chama tanto a atenção dela desse jeito. Não é justo. Confuso, Azadin perguntou por que ele está chateado e se ele está com fome. Midian disse: "Então, agora que tal começarmos? Fraco o suficiente para ele ficar vivo por bem pouco, né?" Tarkiev disse: "Um relâmpago? De verdade? E se eu morrer?" Midian manifestou seu poder, relâmpago azul, e eletrocutou o garoto.